Olá a todos. Estou aqui hoje para compartilhar com você um pouco do conhecimento e da motivação que nos leva a organizar esse Resens tão especial chamado Caminho Iniciático. A sabedoria ancestral dos gloriosos tempos da humanidade, registrada em inúmeros testemunhos e vestígios concretos, demonstra tranquilamente que tivemos aqui no planeta Terra a presença ou passagem de inteligências superiores ao atual estágio humano no nosso planeta. A objeção sistemática a essa evidência interessa a um sistema que nos mantém num nível essencialmente de massa consumidora medíocre, inferior até ao nível animal. Se é fato que o ser humano pode, e ele pode, se dar conta da sua superioridade potencial, ele passa a buscar, então, a sua evolução interiormente, com toda tranquilidade, a própria vida espiritual, deixando a busca externa em um plano acessório e complementar a serviço da evolução espiritual. Somos mantidos vivos, de certa forma, como galinhas em um galpão de produção industrial. Somos cevados, vacinados, amedrontados, divertidos, finalmente, quando prontos ou quando não temos mais utilidade, abatidos. Esse sistema, o que quer, por exemplo, com a chamada inteligência artificial. O atual inteligência artificial, AI, tão aclamada, grande parte da humanidade, por conta, talvez, aí do seu estado letárgico e adormentado de consciência, já se tornou obsoleta e inútil. Posto que despreparada e desorientada com relação àquela dimensão de imensa riqueza interior. A mente humana esvaziada de sentido é facilmente ocupada por um patrão externo que a consuma e a consome. Correrá uma nova hecatombe, uma nova grande guerra, um abate ou sacrifício em massa, uma nova pandemia. Ou serão inseridos, quiçá, chips, né, para que sejamos sincronizados com uma grande e poderosa máquina. Quiçá, finalmente, assim, atingiremos nosso ideal de humanidade enquanto transhumanos. Bom, de toda forma, a sensação constante para um observador atento é de que a humanidade está, de fato, sendo cevada por algum tipo de abate. Os mais acordados, por outro lado, cabe se preparar imediatamente para uma transição de era. Chegou uma nova era, de fato, anunciada pela astrologia, pelos místicos, a era de Aquário. Iniciar desde já uma disciplinada busca interior, jogando fora todo o jogo social, todo o jogo externo, com aquela sabedoria ancestral, ciente cada um do próprio valor ôntico humanista, o valor de ser, que funda todo e cada um de nós, seres humanos, como participantes da grande festa da vida, uma oportunidade de fazer uma dança histórica com o nosso ser, expor, expressar tudo aquilo que é possível nas nossas infinitas possibilidades na existência material,
Ser espírito encarnado é ser o reflexo focalizado em um lugar, espaço-tempo, do todo infinito. Quando estamos fora do jogo da existência, a gente pode dizer que já se é tudo. E o espírito, então, deseja se experimentar na parte. E quando nós somos apenas uma pequena parte, quando estamos jogando o jogo, sentimos de alguma maneira dentro de nós uma espécie de nostalgia do ser, latente e pungente, às vezes adormentada. De fato, o sistema amortece e anestesia essa estrutura, essa nostalgia do ser. Nos faz esquecer que somos ser, de onde viemos, nos faz perder, então, essa busca interna, em nome de uma busca externa, vazia em si mesma, na esperança que um dia essa busca vá preencher esse vazio. Mas isso é intrinsecamente impossível por uma questão lógica. Esse vazio é interno, não pode ser preenchido com nada externo. Isso não significa negar o valor do jogo externo, o valor de vencer historicamente, né? Pelo contrário. Isso preenche de sentido a vitória externa. Quem criou e com qual propósito criou essa estrutura, obviamente, são perguntas válidas. Vamos procurar tratar isso também no nosso Resdes. Pois essas direções, esses esclarecimentos nos ajudam a compreender e transcender o momento de ignorância em que se vive, com astúcia calculada. Vamos discutir isso, obviamente, no Resdes. E aqui, de forma introdutória, eu vou apenas dizer que, classicamente, segundo a análise econômica de Adam Smith, Karl Marx, etc., os grandes pensadores clássicos, que afirmam que nós chegamos, né, ao momento atual por meio de um estado de paz prolongada. Então, foi a falta de guerras por períodos prolongados que levou ao incremento da produção e das técnicas agrícolas. Isso, por sua vez, gerou um excedente populacional no campo que migrou para as grandes cidades, para as cidades, então não grandes, né? Se tornaram cada vez maiores, buscando oportunidades para sobreviver. Isso, por sua vez, gerou a possibilidade da divisão e especialização do trabalho, até nos conduzir, finalmente, como diz Karl Marx, à exploração da mão de obra excedente pelo capital. A questão é, esse processo foi realmente natural, foi guiado, ele é verdadeiro, ele realmente corresponde, ele centra o âmago da questão. Ora, de fato, uma análise fria nos leva à compreensão de que nunca vivemos uma paz efetiva e perene no planeta. A falta de informação talvez tenha levado à conclusão de que havia paz, né? Porque ela era localizada, mas sempre estivemos em guerras, invasões, povos massacrando outros povos, o poder econômico, político, religioso, ou, mais contemporaneamente, simplesmente para manter a máquina bélica, a máquina da guerra viva e operativa, pronta para servir o sistema a qualquer momento. Bom, as discrepâncias evolutivas, então, entre os grupos humanos, os grupos populacionais, se tornaram, seja dentro de um país, seja entre países, tão gritantes que fazem com que lideranças, que a gente pode dizer pouco evoluídas espiritualmente, sintam-se tranquilas em coisificar aqueles que estão sob suas zonas de influência ou poder. A questão aqui não é que são tratados, essas pessoas, esses seres humanos, não são tratados como animais. Isso já seria muito bom. Pior, são tratados como coisas. Essa objetificação do humano, ou se vocês quiserem, ela transforma, então, esse tipo de liderança no que a gente chama de sociopatas, né?
ela é extremamente visível, por exemplo, na corrupção política. Dentro do espectro da corrupção política, deixa eu ligar aqui a bateria, um instante. Ela se justifica. Então, voltando, não é que somos tratados como animais, isso já seria muito bom, seria algo bom, mas é muito pior, né? As pessoas são tratadas como coisas. Essa objetificação do ser humano, ela é muito visível, por exemplo, na corrupção política. A corrupção política tipicamente se justifica pelo corrupto, né? Pelo político, com um discurso para ele mesmo, né? Onde ele se auto-justifica de que aqueles que são lesados, roubados, chamado povo, é talmente ignorante, né? Que obviamente não teria condição de todo modo. Então, ele se sente justificado, digamos assim, na sua sociopatia. E aquelas pessoas não têm a menor condição, obviamente, ou sequer o direito de evoluírem. Claro, cada um tem a sua responsabilidade individual, não estou negando isso. Eu estou exemplificando, trazendo um exemplo de como isso é transversal. Obviamente, isso alimenta um ciclo vicioso de submissão, de dependência, e perpetua a própria corrupção. É claro que autenticar, na visão psicológica, autenticar os líderes da espécie humana é fundamental. Torná-los autenticamente humanos é fundamental. Na esfera, porém, dessas mega estruturas, considerando então as poucas mentes que planejam os próximos atos, os próximos movimentos desse grande teatro planetário, a guerra é de fato um instrumento de poder que depende da coisificação da humanidade, instrumentaliza a coisificação da humanidade. Um líder não evoluído aceita esse jogo proposto por essas mega estruturas, e o povo que depositou a confiança é coisificado. E assim essa roda dentada gira tranquilamente, alimentando a desgraça, a ignorância, a consumação sistemática também do planeta, enquanto habitat natural da nossa espécie. De fato, parece que seguimos uma ordem, uma espécie de programação que nos leva à consumação dos recursos deste maravilhoso planeta. Como se nas nossas remotas origens não fôssemos autóctones, não fôssemos de fato da Terra, mas fôssemos, em alguma medida, colonizadores desse planeta. Em termos científicos, se diz que agimos com o cérebro reptiliano, e isso justificaria, de algum modo, esse modo autodestrutivo do ser humano, que destrói primeiro a si mesmo, perde primeiro a si mesmo e depois destrói todo o seu contexto próximo, imediato, ambiental, etc. Mas retornando aqui ao cerne da questão, constatamos que esse processo não é natural. Ele é programado e ele é programável. É uma análise aguda, atenta, foi realizada por tantas escolas de estudo do ser humano e também pela ontopsicologia, demonstra que existe uma espécie de deformação na consciência humana. O ser humano não percebe tudo aquilo que o seu potencial de natureza permitiria que ele perceba. Disse que usamos 10, 15% do nosso potencial de inteligência, se muito. Para a escola ontopsicológica, esse fenômeno se deve à inserção de um mecanismo psíquico que elimina a percepção das altas densidades de informação, dos campos de informação nos quais estamos imersos e também dos quais participamos ativamente. Campos esses que nos fundam e nos conectam uns aos outros, poderíamos chamar de espírito, que conecta todas as coisas do universo. Também nos conecta ao planeta, nos conecta ao cosmos, a tudo que existe. Em uma espécie de grande harmonia, sinfonia, poderíamos dizer simbolicamente até celestial. Por que não? Esse mecanismo, então, de distorção, chamado monitor de deflexão, para a ontopsicologia, é a raiz técnica
dessa ignorância de si mesmo. Quem criou esse sistema tecnológico? Por que criou? Há muitas hipóteses, até dentro da ontopsicologia, o professor Meneghetti coloca algumas hipóteses, mas é curioso que, atualmente, nos canais alternativos, como Gaia.com, nos canais dos místicos, ditos downloaders, aqueles que canalizam também informações, que se conectam com civilizações contemporâneas, presentes, de modo mental, etc. Há relatos que apontam para uma espécie inteligente que consome a nossa energia psíquica para seu próprio usufruto e, em princípio, para sua evolução ou manutenção do poder. Então, aquilo que é relatado em tantos filmes como possibilidade, como terror, como medo, aparentemente é real e ativo já hoje. Enfim, e curiosamente seria explorado por uma espécie psíquica de natureza reptiliana. Bom, segundo esses relatos, uma grande máquina supressora dessas altas densidades teria sido implantada no planeta Terra. Portanto, obviamente, uma vez suprimidas essas densidades de frequência, como eu disse, também se suprime a percepção de uma realidade muito mais rica. E ela teria sido implantada para aprisionar essa espécie reptiliana aqui no planeta Terra. Teria ocorrido uma grande guerra no nosso sistema de planetas, que levou à destruição do planeta onde eles estavam naquele momento explorando. Isso formou aquilo que a gente conhece hoje como cinturão de asteroides. Então, eles se refugiaram aqui no planeta Terra, encontraram humanos em estágio menos evoluído, foram então caçados por outras variantes de inteligência também superior e aprisionados por esse sistema de redução ou de compressão dessas densidades de informação. Esse sistema, então, ao longo dos milênios, teria sido hackeado pelos reptilianos, que introduziram informações nesse sistema para controlar ou reduzir, então, a espécie humana a serviço dos seus propósitos. Então, não é que a vida extraterrestre não exista, né, segundo essa lógica, mas ela não apenas existe, como ela vive ao lado. É atualíssima e conexa historicamente com a nossa realidade atual, mundana, em sentido concreto, material. Sobrevieram, então, e foram implantados subsequentemente, então, os nossos sistemas, por assim dizer, de educação, de obediência, de negação sistemática da própria vida extraterrestre, de negação sistemática do potencial espiritual de cada ser humano, né? Sobrevieram também as religiões como uma forma de recuperar essa perda de contato que tivemos, que sofremos com a perda de contato com o nosso ser, né? Por meio também da obediência aos deuses, poderíamos dizer ao Pai Celestial, assim na terra como no céu. Se diz Pai Nosso que estás nos céus, né? Nos Holy Vedas, né? Nos Vedas sagrados também, nos primeiros cânticos, há sempre essa menção, essas presenças divinas que tinham as suas vimanas, que tinham as suas naves e que vinham então para resolver e destruir com suas armas poderosas, defender determinados grupos. A própria tradição bíblica, como muito bem ressalta Mauro Bellini, o grande pensador italiano, tradutor oficial de tantas versões da Bíblia para o italiano, que nos traz à luz o conhecimento a partir dos textos antigos, originais da Bíblia, de que, de fato, no Antigo Testamento se fala de uma estrutura muito mais militar, né, onde havia um pacto entre Yahvé, um grande general Anunnaki extraterrestre, e os humanos. E que esses Anunnakis, então, emprestaram o sangue para determinadas tribos judaicas que mantiveram e cultivaram
essa tradição, eliminando outras famílias e, enfim, aquelas que não tinham o sangue divino. Muito bem. Tudo isso para dizer também que cada ser humano poderia viver muito mais em sentido temporal do que vive hoje, né? Se vivesse a pleno o seu potencial espiritual. Mas o nosso ciclo é mantido de maneira curta, meramente biológica, por meio dessa estrutura, desse mega sistema. Então, sem a conexão com o espírito, o corpo, em sentido biológico, a vida vai se tornando repetição e erro. Não se sabe o que se come, não se sabe respirar, não se sabe caminhar, o modo como ganhamos o nosso dinheiro, como vivemos o entretenimento, como vivemos os relacionamentos, o amor, as amizades, também são gradativamente tóxicos e vão nos levando ao adoecimento e uma morte precoce. Não atingimos, portanto, a maturidade do espírito e somos obrigados a vagar como moribundos, né, desesperados pela próxima encarnação, para finalmente honrar, quiçá um dia, o nosso princípio ôntico, o nosso ensino ôntico, nosso espírito. Mas o ciclo se repete transgeracionalmente com a inserção transgeracional desse mecanismo alienador, monitor de flexão. Em sede científica atual, muitos avanços foram feitos no estudo da consciência. A inserção de um sistema de interferência da consciência hoje, né, da consciência humana, é algo absolutamente plausível. É suficiente inserir ou anular algumas passagens de campo, eliminando, despolarizando as ondas de informação, eliminando algumas frequências, e o processo informativo da nossa consciência é deturpado, perdido ou invertido, gerando uma consciência imprecisa. Portanto, medo, culpa, angústia, apego às regras externas, né? Eu perco a minha autonomia, perco a minha capacidade de autonomia. Regras externas, ditados externos, violência social, né? A dependência em relação aos professores, às autoridades, aos chefes, aos governos, enfim, a toda a estrutura de fora para dentro, nomos, em série. Então, da autonomia, caminhamos para a heteronomia, ou seja, a regra posta, constituída de fora para dentro e não de dentro para fora. As experiências mais ricas, então, as experiências mais densas, que deveriam ser a norma da nossa natureza, são classificadas como bizarras, são desqualificadas, né, por essa mega estrutura. Sobrevivem, então, como extrasensoriais, paranormais, parapsíquicas, etc. Não científicas, não possíveis, não reprodutíveis. Somos carentes, então, de uma cultura que acolha, incentive, desde a primeira infância, esse tipo de experiência. E quando adultos, não nos permitimos mais, temos medo da nossa força e policiamos uns aos outros, para que também os outros não exponham essa força. Aqueles que expõem dentro desse, quebrando, né, digamos, esse pacto, quebrando as correntes, são discriminados e marginalizados dentro de uma estrutura social bem fechada e bem definida. Quem quebra as correntes, que aprisionam e sufocam o espírito, termina, de alguma forma, isolado, né, dentro de uma sociedade já também incapaz desse potencial de natureza. Como romper tudo isso? Obviamente, esse é o ponto central do nosso Resdes, né? A evolução interior, de que eu estou, então, falando, ela é muito bela, ela é muito bonita, porque ela pode acontecer a qualquer um, sem que isso, sem que para isso seja necessária qualquer autorização externa. Nós não dependemos de nenhum sistema, de nenhum líder, de nenhuma nação, de nenhuma religião, de qualquer tradição ou qualquer elemento externo, né, a não ser da nossa própria vontade e de um profundo sim. Com a mesma força que acreditamos no não,
que nos oprime espiritualmente, podemos driblar o impedimento e, por assim dizer, marcar o gol na nossa partida terrestre, né? Nesse jogo maravilhoso da vida. Não estou dizendo que seja fácil, estou dizendo que é possível. No respeito das lógicas externas, então, aquilo que a gente chama de dupla moral, né? Sem jamais trair a si mesmos, pode-se empreender o próprio caminho iniciático. Bom, o que quer dizer caminho iniciático? O que a gente quer dizer com isso? Caminho implica uma ação com fundamento. Caminhar é a ação, é o resultado da ação dos meus pés, vistos como o meu fundamento, né? Meus pés me fazem caminhar. Do sânscrito gam, ação dos pés. Em italiano, gamba, são as pernas. No alemão, kam, vir, caminhar. No inglês, to come. Enfim, também, to become, devir. Devir é o caminhar do ser. Sem a ação, portanto, o caminho não é percorrido. Sem essa ação fundamental, o caminho não é percorrido. Ninguém pode caminhar esse caminho por você. Ninguém. Ver e admirar os outros, seja na internet, né, ou qualquer outra forma, ou mesmo lendo livros, os melhores livros. Ok, a leitura é um caminho, é válido, mas estamos falando de ação efetiva, ação espiritual efetiva. Portanto, admirar os outros ou seguir os outros, em sentido estrito, não é equivalente a caminhar, andar com os próprios pés. É preciso andar com os próprios pés. E não há perdão, não há desculpa para não realizar esse caminho do próprio espírito que caminha na Terra. Iniciático. In ire actio ctiso. Iniciar é in ire actio. Ir dentro, a ação de ir dentro, iniciar. Ao contrário do que se pensa, iniciar não é algo fora, iniciar começa dentro. Eu vou primeiro dentro, e é da minha ação interior que então parte os desdobramentos dessa intenção. Intus adire. Então, ao caminhar ao percorrer esse caminho, nós vamos pavimentando, construindo a ação que vem do nosso íntimo, inicialmente, e o espírito finalmente se expressa, poderíamos dizer, se encarna, se faz carne, se faz verbo, se expressa. Expressar ex fora, ou seja, posto para fora. Aquilo, o que ele põe para fora? Aquilo que realmente eu sou, o meu ser. Então, o espírito verbaliza aquilo que ele quer, como ele quer, onde ele quer, quando ele quer, com quem ele quer, como ele quer, enfim. Essa é a beleza, então, desse caminho. Um caminho único, irrepetível, não segue uma lógica convencional, muito pelo contrário. Pode nos pedir, e tipicamente vai pedir, para contradizer o que a nossa lógica, a nossa racionalidade nos diz, o nosso eu inferior, por assim dizer, formado pelas as mega estruturas, nos diz que deve ser feito. Então, infelizmente, a intuição, a iniciação, a intencionalidade do espírito, ela não está de acordo com esses mega sistemas, porque o caminho é individual. Esse caminhar, obviamente, ele se dá passo a passo. Não há saltos mágicos, e há sempre um primeiro passo. E é fundamental encontrar qual é esse primeiro passo. Qual é esse primeiro passo que quebra essa lógica, essa lógica desse sono dogmático, né, no qual vivemos, ou seja, adormentados segundo dogmas, vivendo segundo dogmas, crenças limitantes, como está tão na moda dizer, né? Então, nesse Resnes, realmente para poucos,
Eu não posso dizer que é um residence para muitos. Para aqueles que têm realmente uma ambição de vida, vamos instrumentalizar as ferramentas da ontopsicologia para algo que eu diria inédito, algo realmente inédito. Tipicamente, os residentes de autenticação visam fazer uma revisão crítica da consciência, eliminar questões complexuais, questões, enfim, os nossos limites elementares, os complexos, os estereótipos, né, os nossos erros vistosos. Eu poderia dizer que isso, para muitas pessoas, já é evidente, que não é complexo, não é difícil, requer vontade, disciplina na parte do eu, para seguir o eu superior, para seguir o self, para seguir o insiôntico, né? Ou seja, nós não vamos buscar também, como seria num residence típico, num residence de liderança, mais e mais realizações externas. É claro, são ótimas as realizações externas, mas elas também são óbvias, né? São fáceis, num certo sentido, e podem ser atingidas, se vocês quiserem, com uma inteligência mediana. Não é necessário uma inteligência superior para conseguir ótimos resultados nas esferas de consideração da massa. Então, a liderança, conforme entendida socialmente, como poder, riqueza, etc., elas não são, de fato, tão difíceis ou complexas. Tem uma lógica, e uma lógica intrínseca, dura, mas, enfim, tem a sua lógica. Existe um jogo com suas regras. Nesse Regis, nós vamos procurar, então, individuar esse primeiríssimo e fundamental passo do seu caminho iniciático. Do caminho iniciático único e irrepetível que pertence a cada um de vocês. Cada um daqueles que realmente desejar aceitar esse desafio. Então, se você, de alguma forma, sente que chegou o momento desse seu primeiro passo, se você sente dentro, se ressoa dentro de você, de fato, esse chamado para iniciar o seu caminho, claro, sem abandonar as realizações que são tão importantes, como eu disse, elas precisam seguir paralelamente, de modo complementar, acessório, feliz e tranquilo. Se você sente, então, que dentro de você há esse chamado, venha desafiar-se nesse residence sobre o caminho iniciático. Até a próxima e foi um prazer poder comunicar para você tudo isso que eu trouxe nesse momento de grande satisfação e também desafio para nós da Orange. Eu, Érico Azevedo, Natália Perim e todo um time fantástico de colaboradores. Até.